A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o programa Privatizar faz mal ao Brasil. Eu sou Natália Russo, diretora do Sindipetra-RJ, da Federação Nacional dos Petroleiros. Hoje a gente está gravando na semana do 1º de maio, não sei que horas aí os nossos ouvintes vão estar participando aí do nosso programa, ouvindo aí nosso programa. É uma semana, portanto, de preparação, de organização, uma semana que já é uma semana simbólica na vida do trabalhador há 135 anos. Lá, quando os trabalhadores organizaram suas primeiras manifestações, em Chicago, nos Estados Unidos, teve uma intensa repressão, e a partir dali, né, começou a ser uma data simbólica. Também teve um episódio na Inglaterra, que é muito citado também nos diversos estudos históricos. Quem quiser depois se aprofundar mais, tem um texto muito interessante, que é O Nascimento do 1º de Maio, do Eric Hobsbawm, historiador inglês que infelizmente nos deixou já, organizando aqui mais uma vez o nosso programa Privatizar faz mal ao Brasil, trazendo um tema que é um tema muito importante, que é justamente a importância dessa história de luta dos trabalhadores. A gente, né, da Petrobras, muitas vezes a gente acha que o nosso acordo coletivo, com mais de 100 cláusulas, com vários direitos históricos conquistados, muitas vezes as pessoas acham que aquilo caiu do céu, que foi uma benesse da empresa, ou algo que um governo determinado deu, e, na verdade, isso tem uma história, tem uma luta, muita gente derramou sangue, muita gente foi presa, para chegar ao ponto, muita gente foi demitida e depois teve que lutar para voltar, para a gente chegar ao ponto de ter esses direitos que estão colocados hoje na Petrobras, e o 1º de maio sempre foi parte também dessa história. O 1º de maio, quando nasceu, o grande ponto que trouxe a manifestação mundial organizada pelo 1º de maio foi a luta pela jornada de 8 horas. E hoje, né, a gente sofre um ataque tão grande na questão da jornada, o trabalho intermitente, a reforma trabalhista que flexibilizou completamente os bancos de horas, as horas extras, que não são pagas devidamente pelos empregadores. Então, houve uma grande deturpação desse tema da jornada, e o 1º de maio, na sua história, na sua origem, foi a luta pela jornada de 8 horas, que foi vitoriosa, que foi uma luta vitoriosa. Então, a gente está aqui hoje, no nosso programa, discutindo essa história. O que é o 1º de maio, a história da luta dos trabalhadores, resgatando a nossa memória, porque a gente precisa, mais do que nunca, nesse 1º de maio, reforçar a importância da classe trabalhadora. A gente está numa pandemia mundial, infelizmente, já estamos contabilizando mais de 3 mil mortes por dia no Brasil, a gente tem um presidente genocida e a gente tem um entreguismo generalizado às empresas estatais, Correios, Eletrobras, Petrobras, um ataque aos direitos dos trabalhadores. Então, é importante que nesse 1º de maio a gente mostre a força da classe trabalhadora, que a gente resgate a nossa história, a nossa memória, e a gente lute por vacina, por pão, por auxílio emergencial, pelas nossas vidas, né, por todos os direitos dos trabalhadores, mais do que nunca. Então, começando aí com esse preâmbulo, eu quero apresentar nossos de luta na Petrobras, né, que foi sindicalista de 90 a 93 e também foi sindicalista aí no final dos anos 90, no início dos anos 2000. Então, é uma pessoa que tem uma história para a gente aprender, para a gente saber essa história e resgatar ela nessa semana tão importante, tão simbólica para a luta do trabalhador. Então, chamar aí a Tereza, pedir para a Tereza se apresentar, falar um pouco, né, dessa trajetória, e pedir também para ela contar a história de uma greve
que ela participou, foi uma das lideranças. Então, também resgatar essa história de luta nossa, que também a história da luta dos petroleiros, a gente sempre tem que lembrar que é uma história que o tema da jornada sempre foi um tema muito importante, né? A gente conseguiu conquistar aí o 14 por 21, que é a jornada do trabalho embarcado, que foi muita luta para a gente conseguir chegar aí. Então, passar aí a palavra para a Tereza. Boa tarde, bom dia, boa noite. Sou Tereza, eu entrei na Petrobras em 1985, exatamente quando cai a ditadura no Brasil, né? A gente já encara o desastre econômico que a ditadura deixou para o país, né? Inflação e tudo mais. E o nosso primeiro contato naquela hora de início de Petrobras foi a questão da equiparação dos novos, né? A gente entrava com direitos diferentes do pessoal que já trabalhava. E esse foi um movimento que formou vários sindicalistas daquela geração, né? Então, já de cara, a gente já começa com esse movimento acontecendo, não só no Rio de Janeiro, mas em vários lugares. Eu sou geofísica, né, esqueci de dizer, aposentada, estou fazendo 4 anos de aposentada, e depois de um tempo, eu fui trabalhar em Macaé. E em Macaé, imagina, era uma base super importante, já era cerca de 70% da produção nacional de petróleo, e não tinha sindicato. Tinha sido colocado lá uma delegacia sindical com delegados que a gente chamava biônicos, eles tinham sido nomeados, não tinham sido eleitos. E era uma delegacia sindical ligada ao Sindipetra RJ. E por que isso aconteceu? Porque na Bacia de Campos, o pessoal embarcado organizava já uma associação para lutar pelos seus direitos. Naquela época, eles trabalhavam no 14 regime de trabalho. E a grande luta deles era conseguiu uma escala de trabalho de 7 por 14. Então, antes mesmo da CUT ganhar o sindicato, eles já tinham feito greve, parada de produção em algumas plataformas importantes da Bacia de Campos para garantir o regime. Não conseguiu o 7 por 14, mas conseguiu o 14 por 21, que em lugar nenhum do mundo tinha uma escala dessa. Então, eu acho que é um tipo de luta que eu acho que a gente não pode esquecer em momento algum disso acontecer, né? Eu vim a ser diretora do sindicato lá em Macaé, já eleita, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu fui da primeira gestão da CUT, na época quando a gente se orgulhava da CUT, né? Do Sindicato RJ. E foi lá a gente assume já, tendo passado, naquele ano de 1990, por uma greve contra as demissões do Plano Collor. A Petrobras tinha um plano de demitir quase 20 mil trabalhadores, e a greve nacional que estourou naquele momento, e lá na Bacia de Campos e em Macaé também, segurou a onda de demissões, né? Ficou um número muito abaixo disso, né? E depois, aqueles que tinham sido demitidos da base do Rio de Janeiro e em outras bases foram sustentados pela categoria. Era uma coisa que eu me orgulhava muito naquela época, era o nível de solidariedade que existia entre o pessoal da ativa e aqueles trabalhadores que estavam sendo punidos pela sua luta. E eles ficaram vários anos recebendo esse auxílio, né? A primeira grande greve com parada de produção total da Bacia de Campos foi em 1991. Foi uma greve preparada, já vinha sido preparada, na verdade, desde o ano seguinte, desde o ano anterior. Os trabalhadores embarcados faziam reuniões nas plataformas e também nas sedes do sindicato, no sentido de organizar a parada de produção, criar cartilhas para definir como seria a parada de produção. E, em setembro de 91, essa parada aconteceu, foi 100%, uma coisa que a gente lamenta não ter tido a capacidade de registrar o depoimento dos trabalhadores que desciam,
que estavam embarcados. Naquela época não tinha telefone na plataforma, a forma de comunicação mais moderna que tinha era um telex, né, que ficava na sala do Cheplat. Então, o movimento foi assim que... vou até aproveitar o programa. Eu acho que valia a pena o Sindicato RJ e o UNF, né, que hoje, depois as sindicatos se separaram, foi essa greve. Os trabalhadores, para impedir a descida de helicóptero com os barris de querosene. As plataformas ocuparam as salas do Cheplat para controlar ali. O sindicato teve que montar um rádio amador para conseguir se comunicar com as plataformas. Então, são muitas histórias e que precisam ser registradas. E eu acho que, a partir dessa lição, com as cartilhas, com tudo, registrar, depois até hoje que a gente vê a força da luta da Bacia de Campos, não é uma coisa que começou a ser construída. Eu acho que essa lição do que aconteceu lá foi muito importante. Embarcado da minha geração, eu queria começar com Roberto Tavares, que era a grande referência na época, companheiro Silvestre, Corbo, Tedesco. Vai ser até perigoso falar, porque eu vou esquecer alguns, né? Já começa a me dar branco, de uma série de companheiros, companheiro Rangel, não lembro se eu acho que o Zé Maria nessa época não embarcava, mas diversos companheiros que foram fundamentais na organização da Bacia de Campos. Tá? E tanto que, dessa greve, nós éramos 6 diretores lotados 5 diretores lotados em Macaé e 6 diretores na base de Macaé e 1 diretor na base de Campos, e o restante no Rio de Janeiro. Os 6 da Bacia de Campos fomos todos demitidos. Entendeu? Então, você estava sendo investigado e você não era informado do que estava acontecendo. Depois você só recebia isso. Inclusive, eu estava grávida de 7 meses naquela ocasião. Né? Então, é um outro, acho que é importante notar a importância que foi aquela greve para a Bacia de Campos. Bom, o que mais? E que também emocionou muitos petroleiros, porque estava muito fresca o assassinato dos trabalhadores na CSN. Bom, o que mais a gente tem que contar aí? Dessa greve de 91, eu gosto até de lembrar, o tema era cartão vermelho para o TST, porque todo ano, naquela ocasião, a gente ia para o TST, a empresa levava a negociação para o TST e a gente sempre levava fumo. A história continua lá. Em 1994, tem uma outra grande greve nacional, já estava o governo Itamar, né? Cardoso, no ano seguinte, ele não cumpre o acordo, certo? Não cumpriu o acordo e estoura a maior greve nacional de petroleiros, que foi a de 1995, né? Que era diariamente, foi um mês de greve, diariamente no Jornal Nacional, entendeu? Toda a carga em cima da gente, e que, momentaneamente, eu diria que a gente foi derrotado, sim, porque a tática foi atacar principalmente os sindicatos, a organização, cobrar multas milionárias para o sindicato, os sindicatos tendo que criar associações para poder se sustentar, e todo um processo. E, mais uma vez, esses trabalhadores foram os que foram demitidos, aí levou uma série de demissões, foram sustentados pela categoria petroleira. Então, eu acho que quem ainda não se lembra dessa época, já tinha uma certa idade nessa época, pode se lembrar de tanques na porta das refinarias e tudo mais. Foi uma batalha muito grande. Né? Depois dessa greve, a gente ficou 2 anos sem acordo coletivo e só voltamos a assinar um acordo coletivo em 1997. De novo, voltamos à questão, os novos empregados contratados a partir daquela data também não teriam os mesmos direitos. E aí a gente vê mais uma
geração de sindicalistas se formando a partir dessa luta, novamente, da equiparação dos novos, né? Eu acho mais importante a gente sempre lembrar tudo que a gente tem hoje, ou que a gente, infelizmente, está perdendo agora, né, nesses últimos anos, aí, com esse ultraliberalismo que está beirando no país, foi tudo fruto de lutas, de muita briga, de muita resistência, por vezes. Greves nas refinarias pelo turno de 8 horas. Os companheiros da Reduc acampados na porta da refinaria durante meses, entendeu? E assim se conseguiu das refinarias e terminais também. Então, assim, eu gosto muito de, quando eu falo da história que eu vivi dentro do movimento sindical petroleiro, saber, nada do que a gente tem foi de graça. Foi tudo fruto de muita luta, de muita briga, de muita resistência. Ai, que ótimo toda essa história, Teresa. Deu assim, uma felicidade assim, de estar fazendo esse programa e uma vontade de ouvir todas essas pessoas que você citou. Pois nossa, que eu acho que todo gente. mundo deve ter a sua forma de enxergar, né, de como viveu isso. E eu desculpa, eu citei vários militantes de base, mas tinha os diretores que trabalhavam em Barcarena, que também eram. E tinha o engenheiro do terminal lá de Macaé, que era o Otto, também. Eu acho que é importante citar eles também, acho. Vamos da ocasião. Sim. Não, e agora, assim, dando continuidade aí ao nosso bate-papo, a gente está com outro convidado aqui, que é o Neto. Ele é coordenador do IEP e é do Fórum dos Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação. E a ideia do convite que a gente fez, né, para ele estar aqui no nosso programa é discutir um pouco essa questão da responsabilidade das empresas, né, em relação à ditadura militar. A Petrobras teve uma relação muito profunda e intrínseca com a ditadura militar. Teve o próprio Sindipetra RJ, né, sofreu uma intervenção na época. Inclusive, tem um livro muito interessante sobre os centros de memória do Rio de Janeiro. E aí tem vários lugares que são citados e mostram fotos desses lugares, onde era o calabouço, que morreu o Edson Luiz, onde era o DOPS, né? Então, vai mostrando todos esses lugares, e um dos centros de memória do Rio de Janeiro é o Sindipetra RJ. É um dos sindicatos que é citado enquanto um local de referência em que uma opressão, né, aconteceu naquele momento. E o Fernando Altran, né, que foi presidente do Sindipetra RJ, que é outra pessoa que a gente também está buscando aí, querendo conversar, ele, inclusive, teve que sair exilado, né? Aí tem até uma história de que ele foi confundido com Gabeira, teve uma confusão também em relação a isso. Mas ele teve que sair fugido, né? Ficou exilado, e o Sindipetra RJ sofreu uma intervenção. No caso da Reduc, já me contaram que o Exército chegou a entrar na Reduc e os trabalhadores tiveram que esconder os dirigentes sindicais, né? E tinha uma história de que tinham mais de 1.000 fichas de trabalhadores recolhidos aí pelo gabinete de intervenção que teve na Petrobras. Então, assim, é uma história bastante interessante, que depois a gente pode até resgatar mais, mas assim, acho interessante a participação do Neto aqui, para ele falar um pouco sobre esse trabalho, porque, para além, a gente não à toa que a ditadura é chamada, né, de ditadura empresarial militar, né, porque teve uma participação das empresas no financiamento e, inclusive, episódios de violência, né, dentro das próprias empresas. Enfim, sem mais delongas, queria passar aí para o Neto, para ele contar um pouco essa história para a gente. Eu vou ser bem sintético, agradeço o convite. Eu só queria
era quase desolador acompanhar aquela greve de vocês de 95. A imprensa com a pressão, a história que foi uma sacanagem faltar o gás, que não estava faltando gás. Eles fizeram um boicote do gás porque isso afetava a população pobre em Paulínia, e realmente era uma coisa, porque você chegava, tinha soldado na porta da refinaria, você não tinha como ajudar os companheiros. Os caras rendidos lá dentro, virando 70 horas, sei lá quantas horas os caras estavam lá dentro. Não é isso? Lembra que teve essa pressão de não deixar o pessoal sair? Não deixar o pessoal entrar. Aí quem estava tinha que ficar dentro, não é isso? Isso. E foi realmente, né, para quem tem qualquer ilusão com os tucanos, social-democratas e tal, o Fernando Henrique, de certa forma, não de pior que o Collor, porque o Collor foi um atabalhoado igual o Bolsonaro, é uma besta, né? Mas o Fernando Henrique tinha um programa orientado pelos melhores caras de Harvard, de Cornell, de não sei, de Oxford, né? Era assim, o time, a equipe do Fernando Henrique só tinha pós-doutorado, não sei aonde, né? E os caras conseguiram, tinha um programa para o Brasil, tanto é que eles conseguiram os mandatos, né? Não, eu acho que se esse cara tivesse o terceiro mandato, a Petrobras seria Petrobrax. Lembra dessa história? Isso, de mudar o nome da Petrobras no final? Botar um X em vez do É. Z, porque era mais palatável para a língua inglesa. Eu estou falando isso porque é um tipo de ataque diferente do ataque da ditadura, né? A ditadura tem uma coisa muito contraditória, porque havia, vamos por facilidade de raciocínio, chamar de nacionalismo militar, por facilidade de raciocínio. Eles tinham a visão do Brasil grande potência. Era assim, é como diz o Trotsky, o Brasil pretendia fazer o imperialismo de fundo de quintal, vamos dizer assim, né? Ser imperialista aqui para o Paraguai, para a Argentina, para a Bolívia, né? Então, era um imperialismo subalterno dentro da doutrina do Estado norte-americano. E isso se liga muito, numa continuidade de pensamento militar, ao golpe militar. Então, deixa eu falar um pouquinho do que vocês têm a ver. É muito pequeno o meu tempo, porque eu acho que eu queria terminar na hora e concentrar muita fala. Duas coisas, né? A primeira, o que é necessário fazer hoje para explicar o papel da Petrobras em relação à ditadura. Vou falar no final isso. Mas, para atrair vocês para a conversa, vou falar um pouco que foi levantado na Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, ela tinha um problema durante o seu primeiro ano de existência, que nós detectamos, procuramos a pessoa mais sensível, mais melhor, dizemos assim, que era da comissão, que é a doutora Rosa Cardoso, que é advogada aí, tem um escritório no centro aí do Rio de Janeiro. A doutora Rosa foi presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro também, não é isso? Quando o Vadir Damus foi eleito, ela foi substituir o sendo presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro também. A doutora Rosa Cardoso teve a sensibilidade de propor, ela era coordenadora na época, um grupo específico para os trabalhadores, ou seja, tinha 12 grupos de trabalho, tinha a Guerrilha do Araguaia, tinha desaparecidos, tinha questão rural, mas não tinha trabalhadores. Ou seja, a sociedade brasileira traduz em invisibilidade a questão dos trabalhadores, né? Nós não temos até hoje um museu da memória da escravidão. Não temos. Nós temos da cultura negra, mas não da escravidão. Nós temos várias coisas, associações, ou time de futebol, ou não sei o que, registro de trabalhadores, do que foram as primeiros sindicatos que tiveram um peso enorme dos migrantes. Aqui em São Paulo, particularmente dos italianos, mas aí dos espanhóis, dos portugueses, do que se sabe das primeiras grandes greves do Brasil, foram dos gráficos do Rio de Janeiro. Então, há uma história não contada dos trabalhadores. A mesma coisa da ditadura Vargas. Onde está a memória dos trabalhadores reprimidos da ditadura Vargas e da resistência dos trabalhadores da ditadura Vargas? Não existe, como não tem da ditadura, não é isso?
Então, no caso da Petrobras, ao existir o grupo de trabalho dos trabalhadores, o grupo 3 da Comissão Nacional da Verdade, nós tivemos uma sacada que foi não adjetivar as centrais sindicais e chamar todas as centrais, todas. Nós falamos com a direção de todas as centrais, as mais chamadas à esquerda, as mais à direita, as mais corporativas, as varguistas, todas participaram. Nós montamos um grupo com 10 centrais sindicais, todas participaram. Pedimos, com muita dificuldade, que nos cedesse a sala da presidência aqui em São Paulo, na Rua Augusta. E era uma coisa ridícula, porque o protocolo para você entrar no lugar da presidência, todos os protocolos, ao ponto da doutora Rosa Cardoso ficar 20 minutos na recepção, se explicando para um segurança quem ela era. Ela tinha autorização para entrar lá dentro, mas tinha que entrar com os peão. Bom, montamos o grupo. Pouco a pouco, alguns membros da Comissão da Verdade, que eram muito... Porque a Comissão Nacional da Verdade é um pacto. O Brasil é condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por causa da Araguaia, de esconder os corpos de 47 companheiros do PCdoB, e na condenação foi obrigado a criar a Comissão Nacional da Verdade. Preste atenção. O Estado brasileiro foi obrigado a criar a Comissão Nacional da Verdade. Mas, para criar, tinha que passar pelo Congresso e pelos militares. Então, fizeram uma comissão, tipo assim, 3 de um lado, 3 do outro e um mais ou menos no meio. José Paulo Cavalcante. Faltando uma semana para entregar o relatório, e uma semana depois que entregou o relatório, disse que a lei da anistia estava certa, não tinha que punir ninguém. Pra vocês terem ideia. Tá? Não sei como esse cara foi parar lá na Comissão Nacional da Verdade. E você tinha um grupo de pessoas mais ou menos com os trabalhadores. Sabe, trabalhador o que é? Sapato feio, barba mal feita, colarinho sujo. Não era gente fina. Tá? Mas conseguimos ir nos impondo, por quê? Porque nós tivemos a habilidade de chamar as 10 centrais sindicais. Sem problema. Chamamos todos os ex-presos políticos trabalhadores, Martinelli, Gaúcho, as figuras lindíssimas. Viajamos para vários estados, a Natália participou com a gente lá, depois lá na OAB, lembra, Natália? De uma sessão da sequência. Né? Ou seja, nós fomos ganhando respeitabilidade. Fomos ao Pará, fomos a Recife, fomos a Porto Alegre, fomos a Curitiba, fomos a Goiânia, andamos. Andamos que nem cachorro de rua. Dava passagem, a gente ia, dormia não sei aonde. Né? Bom, a Dilma tinha feito um decreto na Casa Civil, que é muito importante, que toda documentação de perseguição na ditadura que estivesse em empresas estatais, em autarquias, em órgãos federais, tinha que ser remetida ao Arquivo Nacional. Na presidência da Comissão Nacional da Verdade, o doutor Pedro Dallara, que foi o último coordenador, que produziu o relatório, ele nos mandou cópia de uma carta que ele mandou a todas as estatais que nós tínhamos autoridade ou autorização, desculpa, para ter acesso aos arquivos das estatais. Claro que não conseguimos nada. A CSM deu resposta. E Patinga, nós fizemos a audiência lá. Quando a doutora Rosa falou que tinha autoridade para entrar no arquivo, os caras deram risada. Falou, tem ali tantos quilômetros de arquivo. Você quer ir lá pesquisar? Vai. Tipo, foda-se. Entendeu? Então, os caras nos trataram com absoluto desdém. Mas a Petrobras entregou os arquivos. Então, vocês são da Petrobras, registram. A única estatal que entregou os arquivos ao Arquivo Nacional foi a Petrobras. Uma coisa muito importante. Muito importante. As meninas, chamo de meninas, são um pouco mais novas que eu, resgataram lá mais de 100 mil documentos. Nós temos mais de 100 mil imagens da Petrobras. Alguns documentos muito relevantes. Por exemplo, eu não lembro a data exata, mais ou menos 24 de abril de 64, é nomeado um grupo de jovens oficiais brilhantes, aquele pessoal que saiu de Resende, das academias militares, para fazer, sabe o quê? Uma limpeza na Petrobras. Eles pegaram jovens oficiais, faca nos dentes, completamente de direita, para limpar a Petrobras. Esses caras produziram, baseado nos próprios arquivos do SNI e do IPES e IBAD, que o governo tinha montado,
que é o começo do arquivo do SNI, montou antes do golpe, com financiamento das empresas, e aquela primeira lista de 700 e poucos demitidos no começo do golpe. Mário Lima era presidente do Sindicato da Bahia, deputado estadual, e estava na lei velha. Não podia ser demitido. Vocês têm aí, no sindicato de vocês, no final lá do auditório, do lado direito, o primeiro cartaz sobre Mário Lima. Não tem lá uns cartazes de vocês, lá no sindicato de vocês, é do Rio? Não tem? O último cartaz, do lado direito, é um banner que fala do Mário Lima. Tá? Eu fiquei muito emocionado quando vi, porque eu sabia a história do Mário Lima. E lá na Bahia, nós fomos lá com o presidente da Comissão Nacional da Verdade, o Joviniano, ele falou, né, até pior. Nós temos documentação aqui, ele ficou no quartel do Barbalho mais de 100 dias num tanque de água fria, de água gelada. A Bahia não faz muito frio, mas à noite faz frio. E um cara na água fria é água fria. Então, esse cara que era presidente do Sindicato da Bahia, deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro, e na lei velha, vocês sabem o que é, né? A antiga do nosso Fundo de Garantia, o cara tinha estabilidade com 10 anos de emprego, ele é demitido. Tanto é que ele vai voltar para a Petrobras, não pela anistia, ele vai voltar da Justiça do Trabalho, porque estava na lei velha, depois que ele vai ter reconhecido a condição de anistiado. Depois foi deputado estadual, de novo na Bahia, pelo MDB. Então, são documentos que estão na nossa mão. Por que não foi aberto um processo, depois da Comissão Nacional da Verdade, sobre o caso Petrobras? Porque quando tem o golpe que entra o Temer, que nós tínhamos iniciado já o processo contra a Volkswagen, nós fomos falar com as entidades de vocês e disseram, olha, agora está complicado. E eu pessoalmente, disse, realmente está complicado. Terminou a Comissão Nacional da Verdade, a 14 de dezembro de 2014, a companheira Dilma recebeu o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ela fez uma coisa que eu acho ruim, porque na cerimônia não tinha um trabalhador, nós falamos com o Palácio, propusemos Elizabeth Teixeira, uma pessoa consensual, viúva de João Pedro Teixeira. Não. O ex-presidente do CGT, está lá em Juiz de Fora, estava em Brasília. Não. Martinelli, não. Não tem como, o protocolo não permite. Imagina que nós vamos discutir um ato da Comissão Nacional da Verdade, uma porra do protocolo da presidência, que é um lixo aquilo sempre, qualquer governo. Então, o que aconteceu? Não teve um trabalhador, teve realmente 3 famílias desaparecidos, com todo o respeito, importantíssimos. Zuzu Anjo é super importante, Vladimir Herzog é super importante, o menino aí, filho da Zuzu, o Rubens Paiva é importante, mas não são, a rigor, trabalhadores. Então, tem um problema para a gente se colocar nessa discussão, que desde o começo a gente não tem um GT dos trabalhadores, ao final, não ter nenhum trabalhador, a cara do trabalhador. Entendeu? Então, por isso que nós tínhamos criado o Fórum dos Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação. Mas nunca foi ruim a nossa relação com as centrais, mesmo vamos dizer que vocês poderiam chamar a direita, ou que estão na discussão, foi ótima, foi boa. Porque eu tenho o menor problema de quando eu necessito, e foi assim que entramos com o caso Volkswagen. Também o caso Volkswagen foi assinado pelas 10 centrais sindicais. Depois, como cada uma trabalhou, é outra coisa. Eu acho muito importante, se a gente, para encerrar minha fala, for retomar o caso Petrobras, e tem todas as condições para retomar, a documentação está pronta, o arrazoado do pedido ao Ministério Público para entrar está pronto, o advogado de vocês, trabalhou com vocês, que fez o arrazoado, tá certo? Quer dizer, é vontade política. Agora, ou a gente faz isso, gente, ou o bonde vai passar. Minha tese é muito simples. Quando terminar a Comissão Nacional da Verdade, por menos que a Dilma tenha entendido e não tenha criado na sequência, como o Mujica fez, 3 linhas no decreto, será continuar o trabalho permanentemente da Comissão Nacional da Verdade. Pronto. Como a Cristina Kirchner fez, continua o trabalho. Aqui no Brasil não tem nenhum suporte legal para a gente fazer investigação. É na unha, na unha.
subindo vidro a unha. Sabe como é que é essa carne em vidro para subir? Foi o que nós fizemos. O caso Volkswagen, nós levamos um drible no final, eu digo, nós ganhamos a taça e roubaram a taça no caminho. A vaca holandesa deu 70 litros de leite e meteu o pé no balde de leite. Ou seja, houve um vacilo do Ministério Público. A empresa conseguiu pagar uma indenização, mas não é obrigada a fazer uma meia-culpa. A nota que ela publicou dia 14 de março é uma vergonha. Ela lamenta as perdas que muitos tiveram na ditadura, mas não diz foi nós que fizemos as perdas. Mas não quero discutir o caso Volkswagen aqui. Quero falar da Petrobras. Eu faço um apelo a vocês que se irmanem na possibilidade de entrar com a representação do caso Petrobras no Ministério Público. Se entra no Rio, se entra aqui, isso não tem importância. Agora, era muito importante que isso, se possível, fosse uma coisa unitária dos petroleiros. Sabe por quê? Porque na sociedade hoje, nós estamos numa situação que nós, trabalhadores, se possível, nos apresentemos unitariamente. Eu acabei de gravar um vídeo agora, para o 1º de maio, que estão algumas centrais, não estão outras. Porque os companheiros, do que eu saiba, das lutas, não concordam de chamar o Maia de vocês aí, o Maia, esse que foi presidente da Câmara, Rodrigo, né? Vocês... Não foi presidente da Câmara? Não é do Rio aí? Não, estou brincando. É do Rio, mas não é meu, não. Não, que eu não estava lembrando o primeiro nome dele, Rodrigo Maia. Eu me lembro que no casamento dele, os estudantes foram com o cartaz, não se reproduzam, era coisa bem divertida. Bem divertida. Mas é piada. Então é isso, eu queria deixar esse recado da gente pensar aqui, ó, esse cartaz aqui, o que é? São vários logotipos, inclusive da Petrobras. É difícil a empresa que não cooperou com a ditadura. É difícil a que não cooperou. O problema é que nós não temos perna, equipe para pesquisar tudo. Mas a Petrobras já foi feita a pesquisa. É questão de unidade política, de vontade de fazer isso, tá bom? Então fica meu recadinho. Eu queria te saudar, Tereza, em nome de todos os companheiros. Eu militei com o SPIS, eu gosto demais do SPIS. Grande liderança. Um grande engenheiro. SPIS, grande liderança mesmo, a grande liderança da greve de 95. Daquela greve, entendeu? Convidou o SPIS, que é o pessoal da FUP, né? Então, espero que isso dê certo. Dê certo. Tá? Vamos tentar entrar com esse caso Petrobras. E a Petrobras, é uma coisa mais importante, é mais grave que a Volkswagen. Porque a Petrobras, ela montou um modelo de repressão. O que aconteceu na CSN, o que aconteceu em Ipatinga, o que aconteceu no Banco do Brasil, o que aconteceu nos Correios, o modelo foi a Petrobras. O Lula fala que a Petrobras é maior que o Brasil, e é verdade. Ele é um povo, entendeu? Então, eu acho que a gente está à disposição da documentação, falta vontade política. É um apelo a militantes como você, Tereza, a militantes jovens como você, Natália, e aos que podem nos ouvir, vamos fazer o caso Petrobras. Vamos fazer. Não tem mais parente. A destruição da Petrobras está acontecendo com os parentes, com os não parentes, todo mundo que entra ali está afim, com os Castelo Branco, com não sei quem, todo mundo quer destruir a Petrobras. Com o general novo aí, vocês têm alunas, têm o sol, entendeu? Estou dizendo, essa gente está despedaçando a empresa. Eu acho que está na hora de entrar com isso. Vamos criar um problema para eles. Obrigado. Essa perspectiva, assim, não, assim como você falou, né? A gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Óbvio que as pessoas, né, que lutaram, né, os jovens, o movimento estudantil, teve muita importância também na luta contra a ditadura, né? Mas muitas vezes até mesmo a extrema-direita, o bolsonarismo, foca nesse tipo de luta, né, nos guerrilheiros e tudo mais, e esquece que, na verdade, foi uma repressão mais global, né? Não pegou só as pessoas que usavam esse método, né, mas também todos os trabalhadores que usavam qualquer tipo de método para reivindicar direitos e reivindicar democracia, né, lutar contra a censura. Então, é muito importante também a gente destacar isso para, inclusive, desmistificar um dos argumentos que a extrema-direita usa para desqualificar a luta contra a ditadura, né? E
e para dizer que, na verdade, era uma luta, era uma questão de minoria, né? Como se fosse apenas uma minoria que estivesse sofrendo esse processo repressivo. E, mais do que nunca, hoje, é importante resgatar toda essa história, porque a gente sabe que a gente está sob um grande ataque às liberdades democráticas, um ataque ao direito de organização sindical, e defender o nosso direito de lutar é fundamental para a gente conseguir defender qualquer outro direito. Esse é o direito basilar, né? É a nossa estrutura, é o nosso pilar. O nosso direito de fazer greve, de se organizar em sindicato, de se mobilizar, de ir para uma passeata, de não sofrer censura, de trabalhar sendo uma pessoa crítica, né? Ou seja, não ser demitido simplesmente porque você tem uma posição. E isso está acontecendo, esse tipo de perseguição nas estatais está acontecendo simplesmente por você ter uma posição contra o Bolsonaro, contra um governo genocida, contra um entreguismo, você está sofrendo perseguição. Então, esses direitos democráticos, né, essas liberdades democráticas, mais do que nunca é importante a gente lembrar essa história para que não se repita, né? E a gente não pode esquecer em nenhum momento que a gente tem à frente do país uma pessoa que tem esse tipo de posição política, de apoiar um torturador. Então, eu acho que é para a gente, enquanto trabalhador, abrir os olhos, né, fazer, sim, um processo de luta unificada, resgatar a importância da classe trabalhadora, da nossa história, da nossa luta, do classismo, e aí terminar e agradecer até... Queria que tivesse mais tempo para vocês darem essas palavras finais, mas eu acho que encerrou aí o nosso tempo, então agradecer muito a participação de vocês. Dizer que o Sindipetra RJ tem, enquanto posição, né, no 1º de maio, a construção de atos classistas, né? A gente não vai estar junto aí com o ato das centrais majoritárias, né? A gente não acha correto uma unidade aí com o Maia, com os governadores, embora a gente ache muito importante ter uma unidade de ação, né, por liberdades democráticas. No 1º de maio, a gente acha que é importante demarcar a história, a luta, o classismo, a luta da classe trabalhadora. Então, enquanto posição aí do Sindipetra RJ, chamar todo mundo para participar dos atos classistas que vão ser organizados, que tem o Fora Bolsonaro aí nas suas consignas, porque a gente acha que é importante. Nesse momento, não tem nada mais importante do que derrubar o genocida. Então, a gente acha que o 1º de maio tinha que ser marcado por essa bandeira, pelo Fora Bolsonaro, pela luta pelo impeachment. Então, a gente está chamando todo mundo para participar do ato que está sendo convocado, organizado aí pela CSP Conlutos, pela Intersindical, que começa às 11 horas da manhã, pelo ato do Fórum dos Direitos e das Liberdades, em defesa dos direitos e das liberdades democráticas, que vai ser na parte da tarde, às 14 horas, na página do Fórum. E a gente também vai participar do ato de rua, que esse, felizmente, a gente conseguiu tá todo mundo junto, né? Vai ser um ato pelo Fora Bolsonaro, vai ser uma carreata a partir das 9 horas na SEDAI. Então, a gente está chamando todo mundo para participar dessa nossa carreata, que vai ser unificada, então, todos os movimentos, as centrais, etc. Então, às 9 horas da manhã, a gente se encontra lá na SEDAI, que fica na Presidente Vargas. É só botar lá a SEDAI, que vocês vão achar a SEDAI na Presidente Vargas. Então, fica o convite para todo mundo, resgatando nossa história. 1º de maio é dia de luta, é um dia unificado mundial da luta da classe trabalhadora, um dia que nos deu grandes vitórias, né, que conquistou, que foi parte do simbolismo da construção da luta pela jornada de 8 horas, e é um dia que vai seguir sendo parte do simbolismo da luta da classe trabalhadora. Então, é um dia da gente estar na rua, hoje em dia, por conta dessa pandemia, com todos os critérios, né, o espaçamento, então agora esse novo formato aí de carreata. Então, mas é um dia da gente marcar nossa luta, marcar nossa história, marcar nossas bandeiras e defender os direitos e a vida nesse momento da classe trabalhadora, que é Fora Bolsonaro, genocida. É isso, gente. Muito obrigada aí, Neto, Tereza, por estar junto com a gente aí no nosso programa.
Obrigada aí também para a Rosa, nossa jornalista, que está aí na edição e na concretização. Sem ela, esse programa não seria possível. Valeu, Obrigado. gente. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.